Primeiro, o maior desafio sempre é conseguir pessoas que se doem, né, de corpo e alma, ainda mais um trabalho sem recursos, né, como tu mesmo falou. E o segundo é pelo número, né, número de elenco bem grande, né, apesar de ter sido apenas 4 episódios, né, a gente gravou em um tempo bem restrito, né, foi difícil ter que lidar, assim, apesar do elenco ser todo muito pegar junto e tudo mais, são várias pessoas, né, então envolve muitos fatores, sabe? Por mais que tu não queira, é produção, né? Não tinha feito nenhum personagem assim, nessa vibe, né? Assim, ele é bem ingênuo, né? Eu vejo que ele é muito ingênuo e é aquele filho de mãe, né? Mas não aquele filho de mãe que é playboy, né? É um filho de mãe que é aquele filho que a mãe passa a mão na cabeça, diz, ai, não é assim, meu filho, bota pijaminha pra dormir. Então, assim, ele é bem assim, né? E é um cara que a gente pode ver na série, né, que eu não tenho experiência nenhuma com gurias, né, com mulheres. E nisso, uma coisa que vem bem importante na série, que é o que se desvenda, né, é essa vontade dele se aproximar da Bianca, né, que é a personagem da Estela, né. E nisso, os amigos deles acabam influenciando e acontece altas loucuras, né? As festas. Ele é um menino bem ingênuo, digamos assim. Se fosse escolher uma palavra, eu escolheria ingênuo. Pela falta de recursos também, a gente fez, assim, algo brilhante, né? Que nem diria o Marcos. Mas eu acho que, assim, tem tudo para dar certo. Acho que eu espero que as pessoas que assistam em casa, elas possam se divertir com a gente, elas possam rir, elas possam saborear, né? Isso que é a arte. E, enfim, eu acho que tem tudo para dar certo, assim. Meu personagem se assumiu e isso o texto me encaminhou assim, que era mais como se fosse a mãe da relação. Essa é a parte legal, desculpa me mexer aqui. Esse é o conflito familiar aumentado, porque o Nick, né, ele tá naquela fase da adolescência em que o adolescente começa é quase antropológico isso, a competir com a imagem dos pais, quer dizer, ele sente vergonha dos pais, é aquela fase de, não pai, não põe o carro aqui, me deixa lá na esquina, não precisa, só eu vou sozinho, sabe, é esse tipo de coisa. Agora tu imagina, ser um adolescente que tá nessa fase, e o teu pai ser gay, e ser afeminado, e ser super protetor. Aí dá aquilo, Nick, bota esse casaquinho. Ai, Nick, não vai sair com esse cabelo assim. Nick vai fazer uma festinha com os amiguinhos, que bonitinho. Então, tem esse conflito social elevado à enésima potência, que isso traz um humor, e um humor real, inacreditável. A cena que eu mais gosto do Paulo, né, nessa minissérie até agora, é quando ele vai falar com o vizinho, normalmente um gay, um homossexual na situação em que ele enfrenta o mundo hétero, vai lá, ele tenta ser menininho, ele vai direitinho, ele vai bonitinho, tenta falar grosso, sabe? Paulo não tava nem aí. Tipo, ele foi mais afetado do que ele era, como que ele dizia assim, ele tá seguro sendo quem ele tá seguro no mundo em que ele vive, então ele pode se dar esse desfrute de se comportar e de projetar a figura que ele bem entender. E no mundo ideal, acho, né, também não posso falar em nome desse público, mas seria a grande conquista do mundo LGBT, que é mais fórmula de Bhaskara Y, sabe? Eu falo isso não como uma piada, mas que é para incluir todos mesmo. Se cada ser humano puder ser da maneira que quiser, se tu quiser te vestir de lagartixa na rua, que tu não seja espancado, xingado, ridicularizado por isso. Depois que eu entro no projeto, eu me torno projeto, então o que eu puder colaborar, o que é meu é do projeto. Eu tava precisando de uma locação, por acaso eu tenho uma locação. Faria isso 1000 vezes mais. É verdade, fizeram uma bagunça. Se falaram que atrapalharam o encontro meu, eu não me lembro, mas também faz muito tempo. E são tantos encontros, não é mesmo? Sujeira se limpa, quebrou, se cola, se troca, essa é, né? Isso é só material. Mas para o público o recado é esse: assistam com um bom coração de um
porque é o trabalho de umas pessoas que se atreveram a ousar. Tipo, vamos fazer. Porque o que mais tem é gente que vai fazer e tá sempre indo fazer. Não, inclusive eu tô com uma ideia. Não, tô escrevendo uma peça agora. Não, eu tô trabalhando no meu livro. Mas nunca sai. Fica aquilo, sabe? As pessoas tiveram uma ideia, escreveram um projeto e executaram. Não adianta ter iniciativa se não tiver a acabativa. Então nós estamos falando com gente que fechou um ciclo. E estamos em busca dos próximos, não é mesmo? Então, o Lucas, ele não é nada doce. Eu sou um pouco mais doce, um pouco mais querido. O Lucas, ele é mais grotesco, como eu falei. Ele não é nada doce, ele é muito salgado. E pra mim foi bem diferente, porque eu não sou tão parecido com ele, assim, eu acho. Então, foi a primeira vez que eu fiz uma série. Eu já tinha feito um filme antes e algumas figurações. Foi bem bacana, foi bem diferente também. Foi o primeiro trabalho que eu fiz como bad boy, né, e nessa linha grotesca, né? E eu conheci muita gente, enfim, a gente fez boas amizades. E aí, aqui quem fala é o Mate, e eu tô aqui na Pegada Filmes, gravando essa entrevista pra vocês. E o que vocês vão esperar da série Pagando Vale é o Lucas. Vocês vão conhecer o Lucas e vocês vão estar me conhecendo. Quem não me conhece vai estar conhecendo o Mate atuando numa série agora. E vocês vão conhecer o Lucas, que é um cara muito grosso, um cara muito salgado, muito diferente de mim, porque eu sou um pouco doce. E vocês vão ver um playboy muito maluco, diminuindo muita gente, e vocês vão gostar muito. Fiquem ligados, porque vem uma grande série aí. O Francesco é um personagem erudito, ele tem um conhecimento cultural amplo, muito grande, e ele faz questão de colocar as referências dele culturais, de cultura pop, música, leitura, nos diálogos, porque ele tenta diminuir as pessoas que não conhecem o que ele está lendo, que nem aquela cena no apartamento do Henrique, ele critica o que as pessoas escutam. O Francesco ele vai conseguir incomodar todo mundo, mas ao mesmo tempo ele vai incomodar as pessoas, mas as pessoas vão simpatizar com ele. Porque eu acho que o sarcasmo dele e a ironia tornam, no mínimo, chamativo assistir ele. De laboratório intenso foi mais ou menos duas semanas e meia. Eu comecei a assistir mais Sherlock Holmes, a série Sherlock, e mais Dr. House, para pegar mais inspiração física, motora, tanto que a forma de eu andar é diferente do Francesco. O Francesco anda de uma forma, o Anderson Fagundes anda de outra. Eu comecei a anotar memórias afetivas que eu tinha da minha vivência Anderson e tentar linkar o máximo de semelhança com o roteiro. E depois eu ia fazendo coisas normais, como ir para a faculdade, falar com os amigos, ou as minhas leituras, o que eu ia escutar. Eu sempre me perguntava o que o Francesco faria, ou como o Francesco falaria com essa pessoa. Tanto que eu tive um atrito com a minha mãe, porque eu respondi ela de uma forma meio inadequada, e ela brigou comigo. Ela, que isso? Isso não é tu, não sei o quê. E aí eu acho que tá entrando. E foi bem engraçado. O Francesco consegue externalizar, ao meu ver, o que todo mundo queria. Essa insatisfação exorbitante de falar, olhar ou se comportar com desprezo, porque, cá entre nós, muita gente não faz isso porque cai mal, ou pode dar cadeia, ou é visto mal socialmente, mas eu acho que a galera vai conseguir se identificar, vai olhar alguma coisa que não concorda socialmente e vai olhar pra ele, nossa, ele tá conseguindo ter a postura que eu queria, essa postura visceral e determinante, expondo a minha opinião, porque todos os personagens olham pro Francesco e veem que ele é diferente, que ele tá incomodado com aquilo. Como na cena que ele chega e tá tocando funk, ele simplesmente vai e desliga, porque ele acha uma merda. Bom, gente, quando vocês forem ver a série, eu espero que vocês partam no princípio que foi uma produção independente. Que nem... Sou ignorante. Que vocês são trouxas. Não, tô zoando. O Francesco falaria isso de vocês, mas que a gente começou do nada, foi uma produção independente, que nem o Henrique falou, mas que a série vai surpreender vocês com críticas sociais, humor pastelão, um humor mais cult com o Francesco. É uma mistura, é uma salada de fruta entre o que tu pode ver todo dia na TV e entre o que tu pode ter só acesso num livro, sei lá, erudito russo. Cara, eu gostei pra caramba de fazer cada fusão. Eu fui câmera em algumas cenas. Eu fui assistente de som, na maior parte. A gente fez com todos os recursos que a gente tinha e se puxamos bastante pra fazer.
é um negócio que tem tudo pra alavancar se a gente buscar os melhores meios de divulgação e tal. Com essa questão eu iria destacar, né, meu? Porque a princípio eu faria só parte da parte técnica, né? Mas a ideia de me incluir numas cenas, acabou virando uma coisa do improviso, assim, tipo, uma coisa do acaso. A gente conseguiu, de última hora, aos 48 do segundo, improvisar um personagem chamado Tyrone, que é... Eu busquei o nome de um velho amigo que tinha uma vida louca assim, tinha uma vida underground, uma vida fora dos padrões. O cara praticamente tomava todas, era um porra louca total. Aí, tipo, o que eu posso dizer, meu? O personagem ainda tem muito a ser desvendado, né? Porque ele tem uma breve participação na série, muito breve. Tem uma cena de destaque onde a ironia é uma das cenas mais engraçadas da série, eu diria, né? Na minha opinião, é uma cena marcante ali pra primeira temporada, porque o cara chega todo desajustado naquele perfil de usuário de droga, né? O cara chega, tipo, todo sequelado e chega por trás do pessoal e... Firmeza. Uma coisa, tipo, que faz bem a sintonia entre o pessoal, que transmite bem as energias boas, é quando sabem reconhecer cada qualidade que cada um tem, meu. E unir tudo aquilo, tá no melhor estado emocional e fazer as coisas do melhor jeito, cara. O que eu posso dizer, gurizada, Pagando Vale é o reflexo de todo mundo aí, da nossa juventude, eu diria. Qualquer um que vê aquela série vai ver que se identifica de alguma forma com algum personagem, com alguma coisa ocorrida ali, sabe? E quem busca algo novo no cenário nacional aí, que tem que ser muito valorizado, né? Valorize muito o cinema, a arte brasileira, vai lá dar uma conferida no Pagando Vale, que o arrependimento não é garantido. Cara, e o Yuri, então, que nem tu disse, foi uma coisa meio que de última hora, né? Na verdade, eu não ia atuar, ia ser, enfim, outro ator, só que aí, no final das contas a gente não conseguiu nenhum ator disponível para fazer o personagem. Aí, então, eu tive que, enfim, fazer, né? Foi bem, sei lá, estranho pra mim fazer, porque realmente é um personagem que não tem, tipo, nada a ver comigo, né? Eu acho que a Diária é mais difícil, talvez pela questão de cansaço, tenha sido a última, que foi a festa, por ter sido realmente a última em ordem que foi gravado, foi a última e a gente já tava bem desgastado, enfim, eu tava até sem voz, né? Não conseguia nem gritar a ação. Mas eu acho que fora essa última gravação, eu acho que a Diária mais difícil foi do episódio 2, porque lá na casa do Simansky, que, enfim, nos cedeu a casa. Muito obrigado, Simansky, de novo. Foi difícil essa, porque era a que eu mais tinha cena, né? A da festa, por exemplo, não tinha nenhuma cena do personagem, era só a parte técnica, então eu acho que a mais difícil foi do episódio 2. Que eu aparecia muito, e aí tinha que fazer a parte técnica também. Na verdade, que nem tu falou, acho que o Yuri é mais um contraste mesmo, assim, dos outros personagens. Ele não tem, pelo menos eu não vejo muita graça no personagem em si, se fosse ele sozinho, fazendo alguma cena, se ele fosse o principal, por exemplo, eu acho que não teria graça nenhuma. Eu acho que ele é mais o contraste mesmo, aquele vilão clássico de ser... Tá gravando? Ser o contraponto desses personagens principais e sempre dificultar a vida deles. Eu acho que é nesse sentido. Mas é uma coisa que eu acho que é legal, esse aspecto mais brasileiro, né, do personagem, que é uma coisa que a gente... Que a gente não vê muito, esse tipo de vilão, assim. É uma coisa mais de vilão brasileiro, uma coisa, o funkeiro e tal. Eu tô dizendo que todos os funkeiros são vilões. Ele é o Francesco da Daniel. Não, eu acho que isso que é o mais especial dos personagens. Vocês vão gostar muito da série Pagando Vale, é uma série, que eu já falei, uma série fácil de ver, divertida, que tu vai rir e é muito dinâmica, então é uma coisa que não cansa. Então, eu recomendo muito ver, é uma série... bem ambientada, bem brasileira e divertida, então, não sei. A relação do Nicolas com os outros personagens é muito diferente, assim, eles são três pessoas que não combinam em nada, né, tem características totalmente opostas, e é isso que torna engraçada a relação deles. Ou seja,
Como eu falei, o Nicolas é um cara que mente muito, então ele disse que vai bater no valentão, mas apanha. É o cara que mais tem medo. E a relação dele com o Francesco, ele ao mesmo tempo zomba ele e digamos, é o rival dele, assim, nas discussões. Eles brigam, digamos, pela amizade do protagonista, que é o Rodrigo. A amizade dele com o Rodrigo, ele incentiva o personagem Rodrigo a fazer tudo que ele não faz. Ele incentiva ele a dar em cima das colegas, ele incentiva ele a fazer festas, mas ao mesmo tempo ele não faz nada daquilo que ele pede para os outros fazerem. Então a gente chama pessoas realmente dedicadas, realmente com vontade, mas mesmo tendo os atores, a gente precisava de locação, a gente precisava de outros equipamentos para fazer com que a série fosse possível. Então a gente entrou em contato com o Marcos Kligman, um cara que já está há tempos no ramo, e ele nos auxiliou, ele vive disso, e mesmo assim nos emprestou um microfone de muita qualidade, e não cobrou nada. Ele viu que a gente estava com vontade, ele viu que a gente tinha uma equipe gigantesca para fazer, ele viu que a gente tinha um roteiro, mas só faltava esse equipamento. Então ele nos emprestou e nos auxiliou em algumas diárias. E a partir daí a gente começou a procurar locações da Casa dos Atores a gente gravou. Imagina, 90 minutos de conteúdo, a gente gravou em 2 semanas, um longa-metragem, digamos assim. Comecei a produzir curtas, filmes, e tive essa ideia de criar o canal para fazer uma comédia realmente com a minha cara. Um humor que se adequasse ao que eu penso. E o Gabriel, tive a sorte de encontrar esse grande gênio. Ele pensa da mesma forma que eu, e ele curtiu a ideia que eu tinha dado sobre fazer uma série com humor mais, não adolescente, mas humor para todas as idades, assim. Claro, não infantil também, mas uma idade mínima ali para assistir. Então a gente começou a levar adiante, eu escrevi o piloto, antes de eu escrever o piloto, a gente começou a moldar os personagens, a gente começou a pensar em personagens complexos, bem distintos, então vai dar para ver na série que tem um trio composto por um nerd, um bagaceiro e um culto. Os vilões são um funkeiro, um valentão, tem 2 pais muito excêntricos, a mãe, um vizinho. Então, são todos personagens que se distinguem, nenhum tu vai poder dizer que são a mesma pessoa. Então, a partir disso, a gente começou a pensar qual seria a graça desses personagens. Até que fechamos em 4 episódios, que seria o mínimo para dar para considerar uma série. Escrever, todo mundo escreve. A gente tem vários roteiros no papel, vários roteiros prontos. Eu, por exemplo, tenho vários. Mas o grande desafio seria como a gente vai tirar isso do papel. E a nossa produtora, por mais que ela tenha... Bom, a série é boa? Não sei. Você vai rir? Não sei, depende do teu humor. Mas eu daria uma chance pra série. Eu acho que ela é boa, eu acho que talvez tu podes curtir o estilo. E é isso. Não garanto altas risadas, que nem o Simansky, não garanto uma segunda temporada, mas eu garanto que envolveu muito esforço, muita dedicação, e as pessoas vão ficar muito felizes se tu der um clique. E mesmo se tu não gosta, dá um like. As pessoas que se envolveram vão ficar muito felizes se tu assistir e dar uma chance pra gente. Quando me foi apresentado o projeto, eu achei bastante desafiador pelo fato de a gente não ter nenhum investimento, né? Não tinha dinheiro para poder criar o produto, né? Então, foi para mim o maior desafio trabalhar com uma equipe grande sem verba nenhuma. O Capela e o Gabriel estavam atuando na mesma cena, e aí então eu tinha que realmente provar que estava ali, né? Então, auxiliando na direção, fazendo a fotografia e também fazendo o trabalho de som, né? Tudo ao mesmo tempo. E era o cinema marginal, né? Um homem com uma câmera e vamos lá, vamos filmar. Obrigado, professor Espolidoro, Obrigado pelo incentivo de criar o homem com a câmera na mão, né? Eu achei que seria bem difícil a produção, pelo fato, justamente como a gente não tinha verba para fazer esse investimento, nós teremos que trabalhar bastante na questão com os atores, porque como a gente não tinha esse investimento, seria complicado trazer atores com nome, que tivesse já de grande expressão e fossem conhecidos no mercado. Então, esse desafio de fazer esse cast com atores que não tinham experiência na área de cinema, de TV, e que, de certa forma, eles estão ainda ingressando no mercado,
realmente me preocupava, porque se seria realmente capaz. E eles mostraram bastante maturidade para aceitar o trabalho e conseguir realmente ter êxito na finalização do trabalho, né? E principalmente realmente de estarem junto na produção, que nem teve em certos momentos que a gente estava precisando de auxílio, tava as meninas também ajudando, fazendo a parte de som, em certos momentos estava o pessoal também trabalhando a parte de produção, auxiliando, sabe? Tudo para que todo mundo fosse um trabalho em conjunto. Então, acho que se não fosse realmente o trabalho da equipe e dos atores, provavelmente a série não teria saído. Se divirtam. Ela é bastante engraçada, ela conta a história de 3 rapazes que estão querendo conseguir umas garotas, e a gente sabe que que esses caras não têm condições nenhuma de pegar alguém. Mas é bastante divertido, e aí então acho que conta a vida da galera que hoje em dia que tá saindo do ensino médio, que tá vivendo essa etapa aí que de certa forma é lúdica, né? Que hoje em dia a gente sexualiza tanto, né? A gente vê uma galera aí que tá sexualizando tudo, e ali é um momento que realmente conta um pouco da história de 3 rapazes que estão vivendo um mundo ainda de sonhos, de amor, de experiências, de aventura. E é isso aí que vocês vão encontrar. É risada e aventura. É isso que eu acho. Recado agora? Verdade. Eu fico... Hashtag easter egg. Bom, o que eu posso falar pra você? Assista a série. Não, mentira, não vou fazer isso. Assista Pagando Vale. Não pode. Olha só, essa série. Olha só, essa série aí. Acho muito baitola, tá ok? Ah! Valeu, valeu! Ah! Não. Olha, você sabe que quando eles gravaram, eu era ainda o presidente dessa república. Mas você sabe que eu e Marcela nos divertimos muito olhando esta série, que é muito animada, muito alto astral. Bote isso mesmo, essa ficou boa. Tá, meu, termino doeu a voz pra caralho.